Dando continuidade à relação do mito da caverna, a questão do fluxo orgástico, eu recebi algumas perguntas de vocês que se somam a que eu desvendasse um pouco mais o mito da caverna e a relação com o fluxo do orgasmo. Eu vou ler aqui do capítulo 7, essa tradução extraordinária do professor Carlos Alberto Nunes, A República. Ele inicia assim o capítulo 7. Depois disso, continuei, compara a nossa natureza, conforme seja ou não educada, com a seguinte atuação. Imagina homens em uma morada subterrânea, em forma de caverna, provida de uma única entrada, com vista para a luz em toda a sua largura. Encontram-se nesse lugar desde pequenos, desde crianças. Pernas, pescoços amarrados com cadeias, de forma que são forçados a ali permanecer e olhar apenas para a frente, impossibilitados, como se acham, pelas cadeias, de virar a cabeça. Essa é uma definição profética do que Reich, 2000 anos depois, desenvolveria. Ele fala das cadeias, das correntes. E Reich vai utilizar uma analogia semelhante a essa, quando ele vai descrever essa musculatura de cada um de nós, portadora, ele usa uma expressão alemã, escrevi em alemão, Panzer, a Panzer como armadura. E todos nós vivemos encadeados, da mesma forma como descreveu Platão dos homens nas cavernas, doutrinados. Ninguém, na educação, pergunta a um bebê ou uma criança se deseja ser católico, judeu, budista. Ele é inscrito a sê-lo. E isso é da natureza humana. Todos nós somos armados desde esse momento a ser aquilo que o outro pretende. E assim somos. As armaduras variam de pessoa para pessoa, mas todos têm armaduras. Quando o homem, um dos homens encadeados, é liberto, a gente relembra que ele vai sofrer a violência de uma nova percepção, de uma nova perspectiva, que o colocará em profundo conflito entre o educado, que é sinônimo de castrado, tem que ser isso, a verdade é isso, e procurar a liberdade de refletir sobre novos aspectos. É um fio da navalha, é dificílimo. Por que é dificílimo? Nós vamos recorrer a Freud para explicitar num primeiro plano, porque temos que enfrentar o nosso superego. O superego, o que é o superego? É uma tópica de Freud, uma segunda tópica, onde ele vai abandonar a primeira, que é inconsciente, pré-consciente e consciente, e vai introduzir o isso, o ego e o superego. Num resumo, e depois a gente destrincha mais para frente, a moral primeira, que é a resolução dos afetos entre a criança, o pai e a mãe,
Freud vai recorrer à literatura grega, a Sófocles, a Édipo, que não se circunscreve exclusivamente ao pai e à mãe. Ele transcende a isso. Ele envolve toda uma estrutura social, política, educacional, religiosa, econômica. É como se cada um deles fossem espaços vazios a serem preenchidos pelo pai, pelo professor, pelo governador, pelo jogador. E o mesmo acontece com a mãe. E essa primeira instauração desse mandato, dessa ordem, que vai ser reproduzida nas tábuas de Moisés, que é honrar pai e mãe. Há um limite de amor, há um limite de sexo, há um limite de afeto. E se instaura uma lei primeira, a primeira constituição do superego. Esse superego ele vai se replicando em diversas situações. E cada um de nós desenvolverá um superego de acordo com as nossas características energéticas. Cada um de nós tem uma imunologia, tem uma energia, tem um genoma particular, com suas falhas ou não, com as suas deficiências ou não. E essa energia também auxiliará na construção do superego. O limite é tênue da liberdade e da transcendência do superego, que é uma outra utopia. Nós todos, em maior ou menor grau, com mais consciência ou não, continuamos edípicos, seja em relação aos nossos amores, aos nossos casamentos, aos nossos filhos. Somos assim. O que eu quero dizer é que a coraça sempre estará presente. Em alguns que se recusam a mergulhar dentro de si mesmo, mais asfixiante, mais falada, mais do outro. E outros terão uma coraça mais flexibilizada, numa arquitetura ingênua. Quem está asfixiado de uma coraça e sofre um alívio da coraça de alguns milímetros é um alívio extraordinário. É um fluxo que corre. Para ele é um rio Amazonas, mesmo que for um fio tênue de liberdade energética. E, de novo, voltamos ao livro 7, em que observamos as questões colocadas por Platão, da delicadeza do enxergar-se, de ver o sol, de ver as novidades, que pode cegar como sinônimo de enlouquecer. Como vai substituir algo que nos vem sendo falado desde quando éramos intrauterinos. E aí vamos entrar num outro plano do início, da gênese do caráter que se dá intrauterinamente. Até.